Olha, o Cássio Nunes estão abusando, mas vai, vamos lá, vai. O ex-integrante da Ajudância de Ordens e atual assessor do ex-presidente Jair Bolsonaro, Osmar Crivellati, movimentou quase 2.700.000 reais nas contas dele entre 2021 e junho de 2023. Esse valor consta de um relatório da Receita Federal recebido pela CPMI dos atos golpistas. O colegiado chegou a agendar um depoimento de Osmar Crivellati para a sessão de hoje. No entanto, a pedido da defesa, o ministro do Supremo Tribunal Federal, André Mendonça, definiu que o comparecimento não era obrigatório. O Conselho de Controle de Atividades Financeiras, o COAF, já havia apontado no relatório de inteligência financeira que não foram encontradas justificativas para a movimentação financeira e que havia indícios do crime de lavagem de dinheiro. Vamos mais essa aí, vamos lá que eu quero comentar o conjunto, vai. De acordo com o portal da Transparência, Osmar Crivellati, que ainda trabalha como servidor de apoio do ex-presidente Jair Bolsonaro, recebe em média R$ 12.826,58 líquidos no serviço militar e mais R$ 2.246 pela função de apoio. Mesmo assim, só entre janeiro e junho desse ano ele movimentou R$ 894.861,12 entre débitos e créditos nas contas dele, entre entradas e saídas. O valor corresponde a 59 meses de rendimentos mensais, né? 59 meses dos rendimentos do militar. É como se em 6 meses ele tivesse recebido o salário correspondente a 5 anos de trabalho. A defesa de Crivellati afirmou ao G1 que não teve acesso aos relatórios enviados à CPMI, já que os documentos tramitam em sigilo, diz lá a defesa. O que podemos afirmar... Pode falar. Não teve acesso, mas o movimentou, não movimentou. Né? Mas, ok, de novo, viva a defesa. Ô, Larissa, aqui, cá entre nós, Larissa, fosse a conta do Vólio Bene, isso faria sentido. Porque a gente sabe que tem origem. Exatamente. Tem origem? Sim. Tem o salário da Band, rendimentos e tal, né? Isso tem origem. Agora, até onde se sabe do Crivellati, não. Vem de onde? E que papel ele exercia? Há que se questionar. Agora, ele foi convidado, ele foi convocado para depor na CPI. Receber um habeas corpus para não comparecer. E nós vamos ter que falar disso. Vamos para 3, vai lá. O depoimento do ex-integrante da Ajudância de Ordens de Jair Bolsonaro, Osmar Crivellati, à CPMI dos atos golpistas seria hoje, mas ainda ontem o ministro do Supremo, André Mendonça, autorizou o militar a não comparecer à sessão desta terça do colegiado. Na última semana, outro ministro do STF, dessa vez Nunes Marques, também autorizou que a ex-subsecretária de Inteligência da Segurança Pública do Distrito Federal, Marília Alencar, faltasse a um depoimento na comissão. Ao Supremo, a defesa de Crivellati alegou que ele é investigado e, portanto, não pode ser obrigado a prestar depoimento à CPMI. Para os advogados, há desvio de finalidade na convocação do militar para depor como testemunha perante a comissão que tem adotado todas as medidas investigativas contra ele. Eles apontam ainda que nenhum dos requerimentos formulados explica de que maneira a subordinação de Crivellati ao tenente-coronel Mauro Cid justificaria a convocação dele para depor sobre os fatos ocorridos em 8 de janeiro. É engraçado porque a defesa, ao dizer por que ele não deve ir, explica por que ele deve ir. Você mesmo, quando convocaram o Cauã Raymond, a Tata Werneck, o Marcelo Taz para a CPI lá das criptomoedas, explicou que realmente havia um desvio de finalidade. Mas ali o desvio de finalidade era claro. Agora, aquele era da Ajudância de Ordens, subordinado do Mauro Cid. Está sendo investigada a movimentação financeira espetacular da Ajudância de Ordens. Ele tem essa movimentação financeira espetacular. Não está vinculado? Depoimento, a CPI não é depoimento à delegacia de polícia. Em que se pode dizer, não vou, mando o advogado. A CPI não. O que se garante à CPI, aí sim, e tem de ser garantido sempre,
É o direito de não se incriminar. Data vênia, onde é que está o desvio de finalidade aqui? Por um acaso chamaram o Augusto César para depor? Quem é Augusto César? Vale bem, explique. Editor aqui do nosso programa. Isso. Aí daria problema se desse depoimento. Daria assim. problema. Não, sairia de lá preso, inclusive. Não é? Sairia de lá preso, por omitir informações. Coitado. O que é que o senhor tem a ver com a movimentação do Crivellati? Não, eu não tenho nada, mas o senhor conhece Crivellati? Já ouviu falar? Já ouvi falar. Mas como o senhor ouviu falar? A minha profissão, qual é a sua profissão? Eu sou jornalista, está preso. Por acaso chamaram Augusto César? Não, chamaram Crivellati, subordinado do Mauro Cid. Como? Qual é o desvio de finalidade? Assim como da moça lá, que o Nunes Marques impediu que fosse. Estão abusando do expediente. Né? Criando uma crispação desnecessária. O presidente da CPI falou em tomar providências tal, e reclamou da decisão. Vamos lá, vai. O deputado Arthur Maia, do União Brasil da Bahia, pediu audiências com os ministros do Supremo e quer entrar com pedido de arguição de descumprimento de preceito fundamental, uma DPF, assinada pelo presidente do Congresso, senador Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, contra as decisões monocráticas do STF que barraram a ida de 2 depoentes à comissão nas últimas 2 semanas. Na abertura da sessão de hoje, Maia falou que as decisões do Supremo desmoralizam o colegiado e que os parlamentares estão brincando de fazer CPMI. O instrumento mais importante que se dispõe é justamente a convocação daqueles que o conjunto da CPI aprova em requerimentos para que venha a esse colegiado prestar as informações que nós julgarmos pertinentes de acordo com as investigações que estamos fazendo. Se o ministro do Supremo Tribunal Federal ele se acha com o direito, com o poder de dar uma liminar autorizando alguém a não comparecer à CPMI e, por conseguinte, desmoralizando essa CPMI, tirando o poder dessa CPMI, esvaziando, obstruindo essa CPI, obviamente que nós estamos, na verdade, brincando de fazer CPMI. Eu entendo que já passa do momento de que nós possamos, e eu falo nós como Congresso Nacional, nós possamos fazer uma ação direta de preceito fundamental, a DPF, que é justamente um questionamento ao Supremo Tribunal Federal da possibilidade de um ministro autorizar ou desautorizar uma convocação feita pela CPMI. Ele só confundiu o nome aí da DPF, né? Que a DPF é a arguição de descumprimento de preceito fundamental. Ele falou ação direta de preceito, misturou com a DI, enfim, o nome, mas tudo bem, deu para entender o que ele quer, não é? Eu realmente não sei se cabe a DPF aí. Eu não sei se cabe a DPF, porque para que coubesse uma arguição de... Quando é que se fala de arguição de descumprimento de preceito fundamental? Você que acompanha a gente pela TV, pela internet, pelo rádio, que quer entender as coisas, né? Porque vocês já viram que aqui a gente não baba ódio, a gente explica. Não é isso? Até porque não babarei no meu colete, Larissa. Na minha gravata. De jeito Por favor, nenhum. pois é. Né? Você entra com uma DPF quando se aplica uma lei, sabe-se lá de quando, não importa, mas que se argumenta com a nova Constituição, esta lei se tornou inconstitucional. Entenderam? É assim. Então, uma lei que já existe, ela se torna inconstitucional a partir da promulgação da Constituição. Ou de uma reforma da Constituição. Enfim, a Constituição é essa e essa lei é anterior a isso que é hoje a Constituição. Eu não vejo como caberia a DPF. Agora, de qualquer modo, acho que aí
talvez via regimental também, Supremo Tribunal Federal, né? Regimento interno, fica claro que, ou então, por intermédio de uma PEC, fica claro que o direito ao silêncio está garantido em qualquer circunstância, se bem que, sei lá se isso precisa, porque está. Você não pode se incriminar, é um fundamento. Agora, dá autorização para a pessoa não comparecer à CPI, desde que não esteja realmente alicerçado em desvio de finalidade, aí é preciso de algum modo deixar claro. Porque o desvio de finalidade aqui, com a devida vênia, não existe. Qual é o desvio de finalidade?